Nos casos de abscesso perirradicular agudo secundário, em que o paciente apresenta problemas gástricos, pode-se prescrever Rofecoxib e Celecoxib, porque inibem especificamente a enzima, ou seja, esses dois são os coxibs, porque inibem especificamente a enzima COX-1, COX-2, COX-3 ou COX-4. Nem tem COX-4. Colocaram aqui porque nem existe COX-4. Qual é? Agora a gente já sabe, porque inibem de forma específica a enzima COX-2, ok? Mas eu tenho um comentário sobre essa questão aqui, tá? Eh, a literatura científica, se você aprofundar, quem tem vontade de aprofundar esse assunto, vocês vão perceber que mesmo os coxibs, ou seja, celecoxib, rofecoxib, etorecoxib, luminariocoxib, os coxibs, mesmo eles, que são conhecidos por inibir só COX-2, eles inibem também um pouquinho de COX-1, tá? Então, os estudos mais novos mostram que eles inibem um pouquinho de COX-1? Sim. Então, quando o enunciado usa o termo especificamente a enzima COX-2, isso não é muito verdadeiro, tá? Tudo bem que essa questão é de 2011, mas ficar um pouco de olho nisso, porque eles inibem mais a COX-2, mas inibe um pouquinho de COX-1 também, tá? Só ficar esperto em relação a isso. E aí, uma questão longa aqui, mas é simples também, ó. Os anti-inflamatórios não esteroides, os AINES, são usados como analgésico, anti-inflamatório e antitérmico. Atuam inibindo a atividade da enzima ciclooxigenase, que catalisa a biossíntese das prostaglandinas e tromboxanas, a partir do ácido araquidônico, aquilo que a gente viu. Os AINES são divididos nos seguintes grupos, não estão todos os grupos aqui, tá? Ele coloca 2 grupos. Salicilatos, como ácido acetilsalicílico, AS, salicilato de sódio, derivados da pirazolona ou 5-pirazolona, como a fenilbutazona, oxfenibutazona, e também a dipirona entra como um pirazolona. Então ele cita alguns AINES aqui, tá? Alguns só. Devem ser utilizados por período curtos, né? A gente sabe disso, que principalmente na odontologia, os AINES, período curto de uso, 2, 3 dias é suficiente. Pensando aí na evolução do processo inflamatório de caráter odontológico. E aí ele quer saber aqui, ó, a posologia da fenilbutazona. Professor Renan, fenilbutazona é um anti-inflamatório de uso comum em odontologia? Não, mas eles colocam, né? Não está entre os anti-inflamatórios mais prescritos, tá, pessoal? Mas é uma questão que eles abordam aqui. Então, a posologia da fenilbutazona é: opção A, Drágia de 200 miligramas de 8 em 8 horas, comprimido de 200 miligramas a cada 12 horas, Drágia de 100 miligramas a cada 8 horas, comprimido de 100 miligramas a cada 12 horas, ou Drágia de 200 miligramas a cada 12 horas. E aí? Olha lá a tabelinha. Por isso que eu coloquei essa tabela para vocês, ó. Fenilbutazona, 200 miligramas, Drágia a cada 8 horas, né? Então tá aqui a nossa resposta, opção A, Drágia de 200 miligramas de 8 em 8 horas. Mas, de novo, não está entre os anti-inflamatórios mais prescritos em odontologia, tá? Alternativa A: planejar, programar e realizar as ações que envolvem atenção à saúde da pessoa idosa em sua área de abrangência, prestar assistência a todas as pessoas adoecidas e cadastradas nos respectivos territórios, avaliar os dados de sistemas de informação em saúde, sistema de informação da atenção secundária, na verdade é o SIAB, sistema de informação da atenção básica, analisar os hábitos de vida, valores culturais, étnicos e religiosos das pessoas idosas, de suas famílias e de sua comunidade. E aí, quais são as atribuições comuns? Analisar hábitos ou incluir esses hábitos dentro do nosso atendimento à saúde desse idoso. Avaliar os dados dos sistemas de informação, lembrando que o SIAB, Sistemas de Informação da Atenção Básica. Prestar assistência a todas as pessoas idosas adoecidas e cadastradas nos respectivos territórios. Primeiro item que a gente leu, né? Planejar, programar e realizar as ações que envolvem a atenção à saúde da pessoa idosa em sua área de abrangência. Essa é uma das atribuições de todas aquelas que a gente leu,
comuns a todos os componentes da equipe que trabalha com o envelhecimento e a pessoa idosa. Atenção à saúde da pessoa idosa na atenção básica ou saúde da família, quer por demanda espontânea, quer por busca ativa, deve constituir um processo diagnóstico multidimensional. Este diagnóstico é influenciado por diversos fatores abaixo relacionados. Assinale a alternativa em relação aos fatores a serem observados na análise multidimensional do idoso. Parece que a gente já viu falar a respeito disso, né? Vimos isso num dos slides anteriores. A alternativa A, relação profissional de saúde, pessoa idosa, profissional de saúde familiares, história clínica e os determinantes epidemiológicos locais. Ambiente onde o idoso vive, a relação profissional de saúde, pessoa idosa, profissional de saúde familiares, história clínica e os determinantes socioeconômicos. A relação profissional de saúde, pessoa idosa, profissional de saúde, familiares, a história clínica e o exame clínico, e o exame físico. Ambiente onde o idoso vive, a relação profissional de saúde, pessoa idosa, e profissional de saúde familiares, a história clínica e o exame físico. Vimos lá atrás em relação à análise multidimensional do idoso. Questão 4, qual alternativa nós colocaríamos nessa questão? O que nós colocaríamos? Nós já conversamos, nós já vimos quais são os fatores observados na análise multidimensional do idoso. Olha lá, quais são os fatores observados na análise multidimensional do idoso? Ambiente onde o idoso vive, relação profissional da saúde, pessoa idosa, profissional de saúde, familiares, história clínica e exame físico. Esses são os fatores que precisam ser observados na análise multidimensional do nosso idoso. Sobre o granuloma piogênico, pode-se afirmar que é conhecido como cisto gravídico, é um tumor neoplásico, é uma lesão altamente vascularizada, sempre dolorido, ou ocorre após o nascimento do bebê no período de amamentação. É um cisto gravídico? Não, né? Ele poderia colocar como, por exemplo, se colocasse, é conhecido como granuloma gravídico, poderia ser certo, tá? Então, o que está errado é o cisto não é. Então, está errado. É um tumor? Não. Ele é uma lesão reacional. Então, não é neoplásico. Então, essa alternativa também está incorreta. Se é a alternativa correta, né, uma lesão altamente vascularizada, é sempre dolorido? Não. De vez em quando pode ser dolorido. E o fato de ser altamente vascularizado, o que favorece essa lesão ser altamente vascularizada? Favorece um sangramento. Então, uma lesão que é altamente sangrante ao toque. Tocou na lesão, geralmente essa lesão sangra. E ocorre após o nascimento do bebê? Não, né? Não é uma lesão que acontece no bebê, no período de amamentação. Essa lesão que acontece no bebê poderia estar relacionada, por exemplo, com os dentes natais e neonatais, que daí seria, né, o quadro de aquelas lesões em ventre lingual, né? Nossa, me fugiu o nome da. Se alguém lembrar, me fala. Aquelas doenças que é por conta dos dentes neonatais. Fugiu o nome. Vou ver se eu lembro daqui a pouco. Mas é realmente a alternativa C. E dentro das questões de tumores odontogênicos, não muda muito quando a gente pensa em relação àquilo que a gente já falou, né? Numa aula da Superclass. Tudo sobre tumores odontogênicos. Né? Os mais pedidos, sem dúvidas nenhuma, é ameloblastoma, odontoma e mixoma. Aí ele fala, neoplasia nos maxilares que histologicamente apresenta-se semelhante à papila dentária. Por que falar de papila dentária? A papila dentária é o tecido que dá origem a qual órgão do dente? Principalmente, né, polpa e dentina. E polpa e dentina, polpa no caso, né, é um tecido bastante frouxo.
E a papila dentária é um órgão que é um tecido mesenquimal. Ele apresenta crescimento lento, comportamento agressivo e alta taxa de recorrência. Radiograficamente, apresenta-se como área radiolúcida, unilocular ou multilocular, apresentando delicadas trabéculas ósseas organizadas em ângulo reto. Então, é teia de aranha, raquete de tênis ou degrau de escada. Assinale a alternativa que corresponde a essa descrição. Então, aqui, detalhes importantes. Primeiro, que é uma neoplasia, se é semelhante à papila dentária, é uma neoplasia odontogênica mesenquimal. Se é mesenquimal, a gente já elimina todas as outras. Por quê? Tumor odontogênico epitelial calcificante, ameloblastoma e tumor odontogênico adenomatoide, todas elas são lesões, tumores odontogênicos epiteliais. E aí a gente já só fica com a alternativa B, só com essa primeira frase do enunciado, tá? Então, só relembrando, por que essa primeira frase é importante? Porque fala que é semelhante à papila dentária. Quando é semelhante à papila dentária, a origem é o tecido mesenquimal, vai dar origem à polpa e dentina. Apresenta crescimento lento e comportamento agressivo. Poderia ser amelo? Poderia, porque tem essas características também. Quando fala de uni ou multilocular, poderia ser amelo? Poderia, tá? Também. Apresentando agora, quando fala de ângulo reto, um ao lado do outro, aí não é amelo, porque amelo tem as características de favo de mel ou bolha de sabão. Tumor odontogênico epitelial calcificante ou tumor de Pindborg, ele pode ter presença de radiopacidades ou calcificações no interior dessa lesão. E aí que em nenhum momento falou disso, né? E o tumor odontogênico adenomatoide também pode ter essas radiopacidades, a gente encontra mais essas lesões na região anterior, pode ter a presença de um dente incluso também nos casos de tumor odontogênico adenomatoide. Mas a alternativa correta é a alternativa B, mixoma odontogênico.